Estamos começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu vou receber uma convidada que tem uma história incrível. Eu quero muito que vocês fiquem de olho até o final desse episódio. Eu estou com a Vi Lopes, proprietária do Estúdio Dui, aqui de São José dos Campos. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, Vi. Eu que agradeço, estou muito feliz de participar deste podcast maravilhoso. O tema Mulheres Protagonistas, eu me senti muito honrada de estar aqui hoje e contar um pouco da história e, de repente, poder ajudar pessoas aí a incentivar, motivar em todos os detalhes aí da minha história. Sim, muito legal. Eu fico muito feliz de saber que você ficou feliz com o convite também. E assim, eu gosto muito de falar que o Mulheres Protagonistas é justamente para entrevistar mulheres que, sim, são protagonistas dentro do seu ramo de atividade como empreendedoras, mas que foram construídas ao longo do tempo, né? Porque quando alguém vê hoje o seu espaço com o número de colaboradores que você tem, referência em São José dos Campos, e os profissionais são referência dentro do seu espaço também, cada um singularmente, né? A pessoa vê isso e ela não imagina a história por trás, né? Então eu gosto muito que o podcast ele inspira e motiva outras mulheres a traçarem as próprias histórias e terem aí uma jornada com altos e baixos, mas de sucesso também. Fala pra mim uma coisa, como que foi que você começou, né? Porque hoje a gente vê o tamanho do Estúdio Dui, o nome dele em São José, o peso que tem. Mas como que foi o seu começo? Bom, eu tinha 19 anos, e isso já fazem 16 anos. E eu trabalhava no shopping de domingo a domingo, porém já tinha ali o talento de gostar, de mexer em cabelo e tudo mais. E eu queria sair daquela zona de conforto que eu já estava trabalhando já há uns quase 4 anos. E tudo que eu faço, assim, eu penso, eu quero isso pro resto da minha vida? Porque a gente vive de decisões. Sim. E ali eu já comecei a entender que eu não era aquilo que eu queria pro resto da vida e que eu precisava mudar o rumo ali, o que eu poderia fazer. E aí as próprias pessoas ao meu redor me incentivavam a dizer como eu era talentosa e tudo mais, porém eu não era uma profissão muito bem vista. Até hoje, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas se você é bem-sucedida, não tanto. Mas o início tem um pouco de preconceito, então eu tinha muito aquele receio, mas como nem tudo na vida eu me importei 100% com a opinião das pessoas, eu pedi conta na empresa, pedi que eles fizessem um acordo comigo para eu pelo menos conseguir comprar um lavatório e uma cadeira. Então, ali eu saí e dei assim o início nos fundos da minha casa, o início como empreendedora, bem assim no escuro mesmo, só com coragem. Eu acho até que é o ponto mais forte assim de toda a minha trajetória foi a coragem mesmo. E começou ali já, corajosa, tentar fazer uma renda para eu viver ali, depender disso com o negócio nos fundos da minha casa. Será que vai aparecer cliente? Será que as pessoas vão vir, vão acreditar? É nos fundos de casa, o que eu faço? Mas eu fui. Tem que ir com medo mesmo, com medo mesmo, o medo vai vir, né? Mas tem que ir com medo mesmo. Mas me fala uma coisa, você tava no shopping, certo? Sim. 4 anos, né? 4 anos. E aí, quando você pediu pra sair, você saiu sem estar em paralelo atendendo como cabeleireira ou você fazia alguma coisa já? Eu atendia as vendedoras da loja, às vezes elas... Começou com as pessoas querendo que eu atendesse profissionalmente. Sim. Se eu pagar, você faz e tal. E aí eu comecei a ver que eu tinha possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, que não era só algo que eu gostava, igual brincar de pentear aqui o cabelo da boneca, não. Era algo que eu via a necessidade das pessoas e elas se sentiam bem quando eu cuidava delas. Então aquilo também despertou algo em mim. E então começou disso. Obviamente que daí, quando eu saí, imediatamente pedi socorro para minha mãe, que já era cabeleireira. Falei, mãe, larguei o emprego. Se eu for para sua cidade, você consegue me ajudar, me profissionalizar, me dar um estágio para eu me especializar? E dali eu comecei a estudar e dar esse início. Mas desde os 15 anos eu já tinha ali um pezinho ali, pezinho, né? Já tinha. E assim, quando você saiu do shopping, você chegou a trabalhar nos fundos da sua casa, você falou, né? Bastante tempo. E você chegou a montar ali o lavatório? Você tinha um lavatório, uma cadeira? A sala era bem Colocou pequena. um nome ou não? Era um nome. O bom é que eu já tenho a pauta, então eu já sei alguns spoilers. E eu gosto de arrancar a coisa que eu quero que ela
fale, entendeu? Então, na época, a tendência era colocar hair, né? Tudo tinha hair. Então, falei, que nome que eu coloco? Eu cheguei lá muito inexperiente, muito nova também. Cheguei na loja de fazer banner, eu queria colocar um banner lá na rua de casa. E ele falou, eu falei, quero fazer uma lista de preços para dizer que eu atendo e os serviços que eu vou prestar lá no meu salão. E aí ele, qual é o nome? Daí eu... Peraí, eu tinha pensado em tudo, menos isso. Vivian's Hair. Falei pra ele. Daí, Vivian's Hair, deu, põe Vivian, Hair e é isso. Vai ser meu nome. Saiu ali na hora do banner, na hora, né? E é muito engraçado lembrar, porque, querendo ou não, é um nome mais brega, assim, Mas quando é o eu começo. lembro, mas era o começo. Isso que é legal também, né? Não Mostrar... tem uma especialista em marketing, igual o nome fazer de o branding hoje, do seu não estúdio tinha e tudo essas mais, coisas. sim. Mas ali eu fui aprendendo a ser empreendedora na marra ali, Sim. né? Sim. E ali no dia a dia, você ficou quanto tempo nesse lugar nos fundos da sua casa? Mais ou menos uns 8 anos. 8 anos? Olha. Sim. Por quê? Porque eu não tinha certeza, esses 8 anos que eu trabalhei mesmo gostando do que eu fazia, eu não tinha certeza se era isso que eu queria pro resto da minha vida. Em muitos anos assim que eu trabalhei, devido a um pouco do preconceito das pessoas, eu falo que ninguém quer que o filho chegue e fale, o que eu quero ser pro resto da minha vida é cabeleireira. Não, o pai falou, não, mas eu quero te pagar uma faculdade, eu quero que você seja engenheiro, médico, advogado, que seja, menos cabeleireiro. Então, eu tinha... Será que me fazia ter essa dúvida se realmente eu estava fazendo a coisa certa? Fazia um pouco, mas eu estava ali. E aí, como eu queria tirar a dúvida, queria ter essa certeza. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa parte administrativa e eu larguei tudo no meio do caminho. Desses 8 anos, no meio do caminho, eu larguei tudo e fui trabalhar numa área administrativa para eu afirmar para mim mesma se era isso que eu queria para o resto da minha vida. Porque se eu decidisse que era isso que eu queria, eu ia olhar com outros olhos e fazer de forma diferente. Perfeito. E não ir no comodismo ali, levando, deixa as coisas acontecer, uma renda aqui só para sobreviver. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área administrativa, eu fiquei 1 ano e eu vi tudo, vi como as pessoas viviam, como as pessoas... E, obviamente, que chegou um momento que caiu a minha ficha de que eu estava no lugar errado, mesmo gostando de estar lá também, achando tudo muito interessante, muita novidade, afirmando para mim mesmo que eu era capaz de fazer outras coisas. Foi importante para mim o período ali. Eu não era limitada a ser uma cabeleireira. Eu queria ter essa certeza. Eu sou limitada só ao talento que eu tenho, ou eu sou capaz de desenvolver muito mais coisas do que ser somente cabeleireira? Não que ser cabeleireira é ruim, mas hoje ninguém é somente cabeleireiro. É empresário, é influencer, precisa administrar 1000 coisas, precisa estudar sobre atendimento, sobre técnicas, enfim, milhares de coisas. Mas antigamente as coisas eram diferentes. Então, eu passei por esse processo de afirmação. E quando eu decidi, o dia que eu decidi que eu ia mesmo focar na carreira de cabeleireira, e as coisas começaram a rodar desenfreadamente. Eu precisei passar por esse processo. Sim, foi importante para você porque, assim, é bem importante a gente falar que no período que você iniciou lá atrás, com os seus 16 ou 19? 15, mas profissionalmente ali já 18, 19. Tá, então vamos colocar desde os 15... era um outro cenário também, né, no universo que é hoje, por exemplo, o de cabeleireiros, a parte de cursos, a parte de mechas, como é hoje, né, visado, assim, esse tipo de profissão, é muito diferente de como era antes. Então, a gente Até tem mesmo a remuneração. Remuneração, o valor do trabalho, tudo, o reconhecimento também. Então, isso tudo tem que ser colocado na conta também do que estava na sua mente na época, né, de pensar, se questionar, poxa, será que é isso mesmo? Será que não é? E aí você trabalhou na área administrativa um período, né? De uma empresa, é isso? Na verdade, era um órgão público. Eu trabalhava no gabinete dos delegados. Entendi. E aí, uma área completamente... diferente, né? Totalmente. E para mim, assim, brilhou muito os olhos entrar lá dentro pela questão de eu aprender algo novo e ter certeza
de que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Eu queria provar para mim mesma que eu era capaz Sim. de fazer qualquer coisa. Uhum. Que eu não estava ali porque, eu vou ser limitada a isso. Uhum. E foi bom para minha vida de empreendedora. Porque você aprendeu várias coisas ali Muitas dentro, né? coisas. Aprendi muitas coisas e aprendi a ter coragem, a acreditar mais em mim mesma. Uhum. E é importante você falar isso porque a trajetória empreendedora nem sempre ela é linear, né? Não é uma curva ascendente que as coisas acontecem. Eu comecei assim, foi crescendo aos poucos. Às vezes vem os altos e baixos, tem uma pausa. Ou no seu caso, você continuou atendendo ou não? Você foi para isso? Atendo. Você estava atendendo? Não, perdão, Não. lá atrás. Parei Parou, tudo, então, foquei nisso. olha só. Vendi tudo, Então, fechei o salão sim. pra ter Ficou com essa o nome vida. Vivian's Hairs todo o período ou você já mudou? Ficou, tava lá, Que Vivian. legal. Não, mas é legal você contar. E assim, é importante isso porque não é linear, é uma trajetória de altos e baixos e de dúvidas também, né? Não são certezas atrás de certezas, pelo contrário. Quando foi que você percebeu que as coisas estavam dando certo? Porque você tá contando que teve essa pausa, que a trajetória realmente não é linear, foi fazer outra coisa, percebeu que dava para aprender novas habilidades e que te utilizou até isso, né? Utiliza até hoje, isso é muito importante ser falado. Como que você percebeu que as coisas estavam acontecendo, dando certo, que você estava pondo energia e florescendo? Então, primeiro, quando eu decidi que era exatamente isso que eu queria pro resto da minha vida. A gente fala pro resto da vida, mas a gente pode no meio do caminho. Sim. Né? Naquele momento eu tinha certeza. Eu quero empreender dentro da área da beleza. Eu tive certeza naquele momento. E então eu busquei correr atrás de conhecimento. Eu vou estudar, correr atrás, entender o porquê que os melhores são os melhores, o porquê que os melhores, e não só os melhores assim ao meu redor, mas os melhores da cidade, do Brasil, do mundo. Comecei já a ir direto na fonte para ter certeza que eu ia estar no caminho certo. E ainda assim, não foi da noite pro dia, de jeito nenhum. Mas já tinha um norte. Já que é isso que eu quero, então eu quero aprender e ir atrás de ser o melhor que eu puder ser. Tanto eu mesma, como profissional, quanto a minha equipe, o salão e tudo mais. E quando eu decidi isso, em degrauzinho por degrauzinho, as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a evoluir, e eu já tive certeza naquele momento que tudo ia depender da minha vontade, coragem, ousadia, fé em mim mesma, fé na minha equipe, e ali eu vi que esse era o caminho. Eu tive certeza que esse era o caminho, e é até hoje. Sim. Esse caminho que eu sigo. Sim. E assim, é muito importante a gente colocar essa questão de que você, quando tomou a decisão, você foi atrás com uma visão de longo prazo, assim, eu quero mirar lá no alto. Eu vou ver as referências Brasil, referências mundo. E veio primeiro essa decisão, porque antes talvez ficava aquela dúvida e talvez você não colocasse toda a sua energia. Mas quando você decidiu que era isso, você já foi buscar referências altíssimas que aí você acredita que você identificou o tipo de público que você queria atingir, né? E você mirou aonde você queria chegar. Foi isso que aconteceu? Sim. Foi aos poucos, porque quando eu saí de casa, quando eu saí da área administrativa, eu falei, vou abrir agora um salão de rua. Sim. Primeiro, porta comercial. Então, ali já era outro desafio que eu nunca tinha vivido na minha vida, que era burocracia. Querendo ou não, em casa era mais tranquilo, era cômodo, né? Então, mas eu queria sair da zona de conforto e mirar no alto. Sim, então, eu tinha que começar de alguma forma. Então, foi um ponto pequeno. Minha mãe que vem embora da cidade dela, mais 2 manicures. Daí, o espaço ficou pequeno. E aí, em um ano, vamos para o espaço maior. Depois desse espaço maior, ali no aprendizado de ser empreendedora, tive que voltar para trás. Ou seja, é como você disse, não é direto. Uma curva ascendente, Fui né? subir, depois desci de novo. Aí eu falei, agora eu vou respirar, vou recomeçar, e aí eu vou começar a subir de novo. Sim. Mudei de bairro para ter um pouquinho mais de visibilidade, um bairro
que tenha mais movimentação, porque na época era movimento de rua, localização do que as pessoas viam na rua também. Sim, eu porque hoje passei tem por muita essa coisa fase. da rede social. Hoje eu posso estar aqui, presa numa sala comercial, postar nas redes sociais e lotar a minha agenda. Sim. Mas na época não Não era era assim. assim. Então, Perfeito. eu vivi cada fase do comércio também, né? Como era antigamente. E aí eu procurei um ponto comercial melhor, mais bonito, mais visado. E ali junto a necessidade da minha evolução. Pessoal, empreendedora, profissional, tudo. E cada vez trabalhando mais e sem essa... eu nunca consegui dar muito tempo para ficar desanimada. Eu ficava desanimada no fim da noite, mas o desânimo já tinha que acabar de manhã. Que a agenda já estava cheia. A agenda já estava cheia, eu tinha que fazer alguma coisa para as coisas evoluírem. Afinal, eu assumia já as responsabilidades acreditando que eu ia dar conta. Sempre dava um passo, a responsabilidade aumentava e com medo. E eu não deixava isso tomar conta de mim por conta de que eu ocupava com trabalho e com ideias, tentando achar estratégias para nunca me desanimar ou desistir, porque eu acho que talvez, com certeza, eu teria desistido no meio do caminho se eu não tivesse focado no objetivo que era o alvo de conquistar o espaço e ao mesmo tempo sentir que estava dando certo o tempo todo. Sim. Valia a pena o desgaste, valia a pena às vezes o choro, o desespero, a agonia, tipo, vai dar certo, o que eu tô fazendo? Eu sou louca, tô assumindo um monte de coisas. E aí todo mundo ao meu redor, Vivian, como assim? Você vai para esse ponto, você vai para aquele ponto comercial e tudo mais. Mas esse é o objetivo, esse é o projeto, a gente tem que conseguir. E a gente vai conseguir. Eu consigo visualizar esse crescimento, eu consigo visualizar esse sucesso. E a palavra do meu noivo e às vezes das pessoas ao meu redor, Vivi é louca, né? Vivi é muito doida. Mas a gente tem que ser um pouco. Tem que ter um pouco. Porque se você só focar nas dificuldades, a gente não chega em lugar nenhum. Essa que é a realidade. É sim, e as dificuldades, quando a gente só olha pra isso, elas crescem, né? Então, assim, a gente acaba tirando o foco, se a gente tira o foco do que a gente quer, a gente acaba colocando foco no que a gente não quer. E aí, onde a gente foca, expande. Então, cresce também, né? O problema, a dificuldade. E assim, nesse período que você estava nessa mudança de espaços e tudo mais, você já tinha equipe com você? Qual foi o momento que você começou a ter profissionais com você? Quando você percebeu que precisava crescer essa parte? Eu trabalhei sozinha quando eu retrocedi. Fiquei sozinha com uma sociedade com uma manicure. Eu e ela ali no espaço. E aí, quando eu fui pro outro bairro, que eu tomei a decisão de fiquei sozinha de novo lá. Então, eu tinha que trabalhar das 7 até meia-noite, porque eu tinha que faturar determinado valor para dar conta de tudo e e evoluir juntamente também. Tinha que sempre fazer investimentos para melhorar, para ter mais visibilidade, para ter um espaço mais confortável para minha cliente. Então, muitas das vezes era das 7 da manhã até meia-noite. Sim. E aí começou a rede social. Na época era o Facebook. Nossa. Facebook começou Comecei lá também. E aí vinha as ideias, olhava e tipo, o que eu posso fazer no Facebook para as pessoas me notarem na cidade? Porque só as pessoas que passam na rua não vai ser o suficiente para eu chegar onde eu quero chegar. E aí a cabeça sempre pensante, sempre tentando achar ideias, estratégias. E aí tinha uma técnica... nunca vou me esquecer desse momento, que essa técnica ela estava fazendo muito sucesso na Califórnia e viralizando aqui em São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos e no estado de São Paulo. Que a técnica era diferente, a pessoa ficava deitada e era pó descolorante com a mão livre e tudo mais. E eu olhei aquilo e falei, e se eu aprender a fazer isso, será que as pessoas vão me notar? Vão falar, nossa, ela faz uma técnica diferente para chamar atenção de alguma forma. Eu tinha que chamar atenção para o meu nome. Aí, nessa época, inclusive, foi quando contratou a empresa para fazer o nome, já era Dui. Ah, já era Dui. Já era Dui. Quando foi para essa aí, começou já uma visão um pouco mais aberta e até um investimento já podendo ser maior. Investimento entre aspas. Na verdade, eu fiz permuta com a pessoa com a profissional do branding. Olha que legal. Adoro essas histórias, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, já começou com super investimento, injetando dinheiro. Não, a gente faz Ela permuta. Era maravilhosa. Sim, que legal, que legal. O nome e a logo veio dessa profissional. Isso. Que legal.
E aí você chegou a fazer essa técnica? Fez algum vídeo? Como foi? Fiz essa técnica Foi visionária já, e hein? deu muito Pensando em certo. algo viralizar no Facebook. Pensando viralizar no Facebook. E postei nos grupos que, não sei se você lembra, funcionava os grupos de mulheres, De os grupos. Facebook? Funcionava. Funcionava muito. E aí eu postei que eu sabia fazer essa técnica que estava viralizada e o resultado ficava muito bom. Eu testei, né? Sim. Testei na minha cunhada, testei nas pessoas mais próximas para ver se eu realmente conseguiria fazer. E eu fiz essa técnica e viralizou no Facebook. Olha. E aí eu tive, tipo, alcance. o WhatsApp bombando, assim, de mensagens, e aquilo foi surreal pra mim. Eu fiquei, nossa, que legal, a internet é uma coisa... Ali eu fui me apaixonando pela internet. Fui me apaixonando, porque eu via que o caminho ali era muito legal. E aí, pra mim, a minha maior vontade era chegar a pessoas que eu nunca vi na vida, sem ser por uma indicação, viu um trabalho, me conheceu porque viu no Facebook, chegar, eu sou não sei da onde, e vi seu trabalho e vim aqui te conhecer, achei interessante, achei diferente, achei bonito. E aí, pra mim, as coisas foram acontecendo também ali, devido ao Facebook já. Sim, entendi. Já começou a utilizar as mídias sociais a seu Isso. favor. A gente tá falando de... Nem Instagram tinha, né? Não, Então, não tinha Instagram. o Instagram, pelo menos eu tenho Instagram há 10 anos. E eu criei minha conta lá nos primórdios do Instagram. Eu acho que até tinha, mas eu não tinha não sabia movimentar. Entendi. Então você já foi visionária lá no Facebook, né? Pensando em aumentar o seu alcance e visibilidade com uma técnica que estava famosa fora do Brasil, né? Para trazer algo novo, assim, e que as pessoas fossem te notar. Ou seja, já fez um raciocínio, eu preciso de algo que as pessoas me notem. Como que eu vou fazer isso, né? É diferente de hoje, que a gente tem os anúncios do Instagram, que a gente paga para aumentar nosso alcance e visibilidade, né? Sim. Hoje em dia as coisas são um pouquinho diferentes. Na época você achou uma estratégia para aumentar isso, né? E aí, quando você começou a aumentar a sua equipe, trazer pessoas novas junto para você, já chamava Estúdio Dui, né? Sim. E aí você começou a crescer. E como que você sentiu assim, é o momento de chamar mais pessoas e trazer mais pessoas? Que hoje você tem uma equipe, você falou 40 colaboradores, é isso? Sim. Então, assim, eu fiquei impressionada, eu não sabia que era tudo. Eu achei que eram umas 10 pessoas, já achava bastante. Daí, 40 colaboradores, eu falei, meu Deus do céu. Então, me conta, como foi esse processo de liderança? Porque você teve que desenvolver isso também, né? Sim. Como teve o crescimento, né? Aprendi a fazer um pouco mais de marketing para atrair pessoas. Rapidamente eu senti que eu não conseguia dar conta sozinha. E eu já tive um instinto rápido, inclusive com o aprendizado que eu tive de trabalhar no shopping. Os 4 anos que eu fiquei lá foi um dos maiores aprendizados da minha vida, porque quando eu estava lá dentro, eu amava ver como que os donos da loja cuidavam da loja, como que eles cuidavam da equipe, como que eles cuidavam de mim como pessoa, a confiança que eles tinham. Então, tudo que eu aprendi lá não foi só um emprego para ter uma renda. Eu realmente consegui ter muito aprendizado lá. Então, começou que eu entendi que eu precisava de equipe para ter crescimento, que eu precisava acreditar e confiar nas pessoas. E senão eu não ia sair do lugar. A gente precisa de pessoas. Isso eu tinha convicção. E aí começou a contratação, uma pessoa para ajudar na agenda, uma pessoa para lavar cabelo, uma pessoa para ajudar na organização. E aí foi indo. Daí a sala era pequena. E aí eu pedi pro proprietário do prédio a sala do lado. E aí a outra sala. Daí eu falei, acho que aqui tá pequeno. Tem como a gente sair então dessa... Porque era um prédio comercial que eu fui a primeira pessoa a ocupar. Então ninguém... Tava vazio. Sim. Então eu fui pegando migrando. salas. Falei, e se eu pegar... Mandava mensagem para ele. Falei, se eu pegar toda aquela lateral, que eu acho que lá vai ter um espaço maior. Vai ter uma estrutura melhor. Nisso, claro que decorrer de anos. 1 ano, 2 anos. Até que a estrutura já estava um labirinto. E eu tava ficando desconfortável, e aí já tinha mais manicures, já tinha mais pessoas, mais cabeleireiras, mais pessoas trabalhando. E eu pedi para ele um andar de cima inteiro. Isso ainda no mesmo bairro, no primeiro bairro que eu me mudei. E ele falou, o andar de cima inteiro? Eu falei, porque aqui embaixo está muito desorganizado e eu tô sentindo que as minhas clientes estão gostando e eu quero cada vez mais proporcionar o melhor para elas, porque assim eu vou crescer. Sempre que eu tiver, que elas entenderem que eu estou buscando fazer uma melhor estrutura, conhecimento e equipe, eu não vou deixar de crescer. Então eu quero o andar de cima.
E ele falou, vou pensar e tal. E o andar de cima era 100% novinho, reformado, ninguém tinha ocupado. E aí ele me deu um andar de cima, e aí já eram várias salas. Aí E um profissional de valor de estética, aluguel também bem mais alto, né? bem mais alto, Sim, muito mais alto. sim. E só que aí agora vai ter aí foi onde eu aprendi realmente a ter uma equipe estruturada, Sim. recepcionista, limpeza. Comecei a entender mais, comecei com o Instagram, Uhum. melhorar a iluminação de fotos. Uhum. Foi um passo de cada vez ali. E a questão do comprometimento dos profissionais para trabalharem com você, foi uma questão tranquila ou você teve alguns desafios nesse sentido? Porque assim, eu trabalho com mentoria para empreendedoras, né? Sim, E eu já tive algumas clientes da área da beleza, tanto com salão de beleza, ou micropigmentadora, lash designer, e muitas me relatam a questão de comprometimento de alguns profissionais, né? De assim, não ter não é um CLT ali na empresa, às vezes é sim. um esquema porcentagem e tal. Então, às vezes vai trabalhar, às vezes não vai, né? Uhum. Como foi pra você essa questão na sua liderança pra você coordenar tudo isso? Porque isso é muito também reflexo da postura do dono, Sim, né? Como foi pra você lidar com isso no dia a dia? Você passou por isso ou não? passei em alguns momentos, mas eu posso assim dizer que 80%, 90% do tempo das pessoas que se comprometeram comigo foram pessoas comprometidas. Uhum, Foram mais pessoas comprometidas do que não comprometidas. E eu acredito que seja a forma de lidar e lidar de forma mostrando que. Eu acho que dando exemplo. uhum, Eu acho que dando exemplo, mostrando que eu acredito neles, no potencial deles, uhum, que a gente vai juntos. Eu acho uhum, que eu tenho muito. Eu gosto muito de tratar eles nesse cuidado. uhum, É, todos, né, que estão lá, a equipe de profissionais cabeleireiros que estão mais juntos, que além. Antes de ser empreendedora, líder, também sou cabeleireira e trabalho uhum, ali juntinho do lado deles o tempo todo. E eu me cobro muito para ser o exemplo deles. Me uhum, cobro demais, assim, em uhum, todos os aspectos, como ser humano, uhum. como profissional, como um todo. Sim. No acreditar que eu posso conquistar muito mais coisas se eu me dedicar. E eu acho que isso reflete muito, assim. Uhum, E eu falo que eu não consigo ficar perto de pessoas que não pensem igual. Então, automaticamente, eu quero me afastar daquela pessoa e aquela pessoa se afasta de mim. Eu não uhum, consigo uhum. ficar perto de pessoas que não são comprometidas e que não acreditam nas minhas loucuras. Sim. Nas minhas loucuras de você quer trabalhar num salão que pensa em ser reconhecido nacionalmente? O que você acha de eu pensar dessa forma? E, tipo, as pessoas. Já fiz entrevistas da pessoa se assustar. Tipo, Uhum, mas aqui é São José dos Campos. uhum, Vamos cidade do interior. uhum, E eu falo, pois é, ninguém acreditava que um profissional do interior seria embaixadora e nacional de uma marca. E uhum, desde que eu acreditei lá atrás, hoje, assim, para mim é o auge eu ter conseguido que uma marca conhecida a nível nacional me contratasse como embaixadora. uhum, E eu nunca deixei de acreditar. Então, uhum, se para você trabalhar aqui, você vai ter que acreditar que você é um artista uhum, e que você vai precisar se posicionar como um artista renomado, vai buscar conhecimento e você não vai conseguir ser diferente das pessoas que estão aqui dentro. uhum, E aí tem pessoas que recuou, não se sentiu preparadas, e sim, tem pessoas que não, eu vou. Com uhum, medo, mas vou. Tem sim. profissionais lá dentro que se contar a história para você, não. Quando eu fui trabalhar lá, nem eu acreditava que ela estava acreditando em mim, mas ela acreditou, então eu Então eu fui. fui. Olha que E, legal. e assim, eu vejo eles todos muito bem sucedidos Uhum. e o que eu tento fazer, eu acho que é o mínimo, que é dar exemplo, Sim, que é o reflexo. Né? sim, com É fato certeza. que a equipe é reflexo do líder. Isso. Então, eu me apego muito nisso. E é um desafio, né, a É, liderança. Então, assim, eu muito. quis trazer essa pauta porque, assim, muitas vezes a gente vai lidar, sim, com essas questões do dia a dia, desses altos e baixos, lidar com pessoas não é um processo fácil. Mas eu acredito que essa questão da cultura da empresa, que eu vejo que é isso que você passa para eles, né, de Uhum. trazer eles também como um time, né? Então, assim, eles são singularmente artistas e tem o reconhecimento como referência e posicionamento cada um, mas você também traz essa questão de somos um time do Estúdio Dui.
né? Sim. Fortalecendo o nome, e eles valorizarem estar ali e você valorizá-los também. Porque eu Sim, vejo muito. que esse também é um dos pontos-chave da liderança. Você reconhecer aquele talento, você investir naquela pessoa, às vezes até quando ela nem ela acredita nela, né? Uhum. Porque isso também tem muito valor e tem muita gratidão por parte da pessoa também. Isso também faz com que as pessoas queiram ser fiéis, entende? Que as pessoas queiram permanecer ali. Então, é muito importante a gente trazer esse tema porque eu tenho certeza que pode ajudar outras empreendedoras que passam por isso, porque a gente está contando a sua história, a gente está contando do começo, está contando dos altos e baixos, mas também a gente tem que colocar em pauta o quanto é desafiador chegar no nível que vocês chegaram, né? Então, assim, é importante colocar esses desafios, é importante mostrar o que foi esse ponto que mostrou que, putz, eu tô liderando, eu considero isso importante, eu quero pessoas que tenham sinergia comigo, sabe? Sim. Que são coisas que não são óbvias, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque pode inspirar muitas pessoas, a sua história, para pessoas verem que tem que pensar fora da caixa, tem que acreditar nos próprios ideais e as pessoas que estão para continuar, que devem continuar, elas vão continuar, né? Porque é o que você falou, ninguém cresce sozinho, a gente precisa de equipe, né? Sim. E assim, você hoje tá num espaço de 1.000 metros quadrados, é isso mesmo? Sim. Olha, sou uma enciclopédia, brincadeira. Eu leio bem certinha essa pauta para realmente fazermos um ótimo bate-papo. Mas olha, 1.000 metros quadrados, eu não sei nem visualizar isso. Eu preciso conhecer até, porque é bem grande. Mil metros quadrados eu não consigo nem pensar assim, nossa, o que tem 1.000 metros quadrados para eu fazer um paralelo. Então hoje você oferece diversos serviços, né? Fala para mim assim, mais ou menos. Eu sei que é muita coisa, né? Mas fala aí um pouco para mim. Na verdade, não é muito, não são muitos serviços. Uhum, É mais resumido a área de cabelo mesmo, uhum, porém com uma estrutura bem grande. Então a gente tem o subsolo com estacionamento próprio, manobrista, uhum. e, e aí sobe, já tem ali uma boa recepção, um café, que é o do Coffee Drinks, que é para dar também um conforto ali para as clientes. Aí isso já tem um espaço, aí tem a manicure, são 10 cabeleireiros e com seus vários auxiliares. E aí no andar de cima tem a barbearia, que é o Clinic Do. E aí tem os setores que já fica lá dentro, que é marketing, financeiro, Ai, que legal. logística, comercial, é tudo lá Que também. legal. Sala de noiva que está em preparação, algo que eu nunca imaginei trabalhar, Uhum. mas eu vi que eu estava preparada para entrar nesse novo mundo, porque é diferente, o Sim. mundo de noivas e mundo de coloristas e cabelos é, cortes e tudo mais. E Uhum. agora a gente também tá em reforma nesse espaço. Mas basicamente a equipe é muito grande, mas os serviços se resumem nesses, assim. Entendi. E 40 colaboradores, como você me falou, eu tinha pensado nisso. Será que a equipe dos bastidores também, né? Que é marketing, financeiro, Tudo e lá. tudo lá. Que Tudo lá. legal. Então você já tá com o time todo reunido ali. A gente chega, os próprios profissionais já podem solicitar, porque está tudo lá à disposição, financeiro, administrativo. Assim, a equipe é um sonho. É o que Sim. a gente se sente sufocado e ao mesmo tempo a gente precisa de pessoas capacitadas, mesmo porque eu me considero artística, então burocracia comigo. Não dá pra ter tudo, né? Burocracia é algo que eu não quero focar, eu não quero cuidar, mas Sim. então a gente precisa, se quiser crescer, precisa de pessoas capacitadas para direcionar, porque Uhum. se não tiver, não vai funcionar, não vai adiantar Sim. ser só boa. Sim, Tem que ser exatamente. boa em tudo para ter uma empresa, na verdade, Sim, né? Tem com que ter em certeza. todas as áreas, né? São habilidades empreendedoras que a gente precisa desenvolver ou contratar profissionais para fazer. A verdade é essa. E Sim, foi o que você falou. Nunca é só cabeleireira, são multifunções que a gente precisa. Então tem que ser a marqueteira, tem que ser a do atendimento ao cliente, tem que fazer o pós-venda. Por mais que sim, tenha toda uma equipe para fazer isso, aquele profissional também precisa ter essas habilidades para poder oferecer o melhor serviço e o melhor atendimento para aquele cliente, né? Fala pra mim como que você se sente, assim, você consegue se apossar desse reconhecimento do que é o Estúdio do I hoje? eu acho que não. Acho que eu não entendo ainda a dimensão das coisas, assim, porque eu faço tanto as coisas acontecer, olhando por todo mundo ao meu redor junto também,
que eu não fico imaginando. Até brinquei hoje vindo pra cá. Falei, gente, hoje eu posso me sentir? Eu tô indo pra um podcast. Mas acho que eu ainda tenho muito só esse foco de fazer as coisas acontecer, cuidar. E às vezes eu acho que eu não penso tanto nesse... não sei se é isso que você quis dizer, nesse mérito, assim. Talvez eu não pense tanto. Porque acho que é tão difícil também que eu acho que eu prefiro manter uma linha Sim. uma linha suave, assim, para não me sentir tão pressionada, porque é algo muito grande que, apesar de não desistir, pensar em desistir, às vezes a gente pensa. Porque, no caso eu, né? Às vezes eu penso pelo fato... quando eu olho ao redor é tudo muito grande, é tudo... Olha onde eu tô, onde eu vim parar. Às vezes meu noivo fala pra mim, sem noção onde você tá, o que você tá fazendo. Eu falei, eu acho que eu já perdi a noção do que eu tô fazendo, eu só fui. Que legal. Eu só fui, e às vezes eu não, realmente, né, não... E eu perguntei isso porque, assim, muito se fala sobre o medo do fracasso, né? Ah, eu tenho medo de quebrar, o medo de perder e tal. Mas existe o medo do sucesso também, sabe? Que é aquela coisa do... Será que eu vou dar conta de tudo isso, né? E, por exemplo, eu dou palestras, por exemplo, e dependendo do número de pessoas para palestra, às vezes a gente se questiona. Nossa, eu vou falar para esse número de pessoas, esse número de pessoas vão estar lá me ouvindo. Será que vai dar tudo certo? Então a gente se questiona mesmo, mas é muito importante para nossa história, para nossa criança, para nossa adolescente que batalhou para chegar até aqui, a gente reconhecer, sabe? Putz, eu fiz por merecer. Então, assim, não é se achar, não é se colocar num pedestal, é reconhecer mesmo, né? De, putz, meu, olha onde eu cheguei. E eu, na nossa conversa mesmo, como eu sou mentora, coach, né? Às vezes eu tenho feeling, e aí eu senti isso, sabe? Eu falei assim, nossa, será que ela tem noção do tamanho? Sabe? Do tamanho que é, assim, né? Porque eu já conhecia, por muitas pessoas falarem, eu tenho uma mentorada que ela frequenta, que ela faz com o Júlio. Chama Lari Laras, eu não sei se você sabe, é uma loira. Sim. E ela sempre posta lá e tal. Eu vejo a preocupação com a experiência do cliente, né? E tudo mais. E muitas pessoas eu já vi frequentando, então eu já tinha noção do tamanho. Mas na sua pauta, quando você falou 1.000 metros quadrados, 40 colaboradores, eu falei, caramba, entende? É assim, é surreal, né? Então, parabéns, a gente tem que se apossar disso, tá? Por mais que eu entenda também o que você falou de... Nossa, a hora que eu parar pra abrir os olhos mesmo e ver tudo que né? Vem até aquela coisa, caraca, né? Porque vem uma responsabilidade junto, né? Muita. E assim, fala pra mim uma coisa. Quando você percebeu que existiam habilidades empreendedoras a serem desenvolvidas, né? Porque você me falou sobre o seu começo, falou sobre a questão de ter parado um tempo, trabalhou no setor administrativo. Quando você percebeu essas habilidades empreendedoras, você buscou cursos para você se capacitar nessa área de marketing, vendas ou não? Você já foi contratando profissionais para te auxiliar? Não, nunca fiz cursos. Foi mais pessoas ao meu redor também. Meu noivo, ele é incrível em marketing, então aprendi muito com ele, aprendo todos os dias. E são pessoas contratadas para facilitar a nossa vida. Então, assim, primeiro foi financeiro, acho que era o mais importante, aí depois o marketing era terceirizado, e aí a gente viu a necessidade do marketing estar lá dentro para cuidar de muitas outras coisas, e aí a gente foi incluindo. Mas eu nunca fiz nenhum treinamento. O meu forte mesmo é mais a parte de gestão de pessoas. É mais essa parte de criativo, gestão de pessoas, o que eu quero que desenvolva na internet, que as pessoas vejam sobre a gente. Eu cuido mais dessa parte. Mas eu fui aprendendo estudando no dia a dia mesmo. Acorda, estuda, acorda. O que eu vou aprender hoje? O que eu vou produzir hoje? O que eu vou testar hoje? Isso foi na prática mesmo. E isso é muito importante também, falar que é estudo contínuo, né? Você falou não foi um curso específico, Isso. mas todos os dias, até hoje, eu acordo e vejo, quero saber o que está acontecendo, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. É automático. Contratar pessoas também, como você mesma falou, né? Sobre a sua equipe de setores diferentes. É muito importante também a gente entender, né? O quanto é necessário contratar um profissional que tem a expertise naquele mercado para nos auxiliar, porque isso também curta muito nossa jornada, nossas batidas de cabeça no dia a dia, né? Sim. E assim, você hoje percebe que
foi uma trajetória de muitos anos e que foi uma construção, né, de médio e longo prazo. E eu gosto muito de um momento aqui do podcast de falar sobre sonhos e metas, porque a nossa vida é assim, né? É sempre melhoria contínua, metas e objetivos para conquistar mais, né? Você consegue me falar assim um sonho que você tem? Eu acho que o meu sonho ele não é muito grande. Eu vivo muito assim um dia de cada vez. Eu tenho muito esse sentimento. Até uma pessoa uma vez me disse, quando eu disse que eu tinha que mirar algo, que eu tinha que saber o que eu quero daqui a 10 anos, mas eu realmente não tenho essa certeza e talvez eu não queira criar muitas expectativas. Mas hoje eu acho que eu realizei já todos os meus sonhos com relação à vida profissional. E é como eu te disse, eu não tenho muita dimensão das coisas e eu vou crescendo. Eu nem te contei, mas na verdade hoje onde a gente tá já é bem pequeno pra gente. Sério? E Já tá vendo um novo espaço? Olha, eu já pegando spoilers em já primeira vi, mão. já vi, fico olhando, fico mentalizando. Acho que a gente precisa sair daqui. Mas eu não consigo materializar muito, acho que os meus sonhos, assim. Eu quero que as pessoas ao meu redor sejam bem-sucedidas, felizes, eu junto com elas. Eu acho que emocional, sabe? Acho que saúde emocional, eu quero muito alcançar isso. E às vezes eu vejo as pessoas, né, conquistando muitas coisas, e eu olho para elas, elas estão igual eu, assim, estão conquistando, estão felizes, mas é uma vida muito cheia de muitas coisas, de muitas responsabilidades e muitos compromissos. Então, hoje, eu conquistei tudo que eu queria. Mas o que eu quero, acho que daqui para frente, assim, como pessoa e como profissional, é conseguir introduzir tranquilidade, qualidade de vida, poder construir a minha família, ter mais proximidade da minha família também. Talvez o meu sonho hoje não seja mais tanto material, seja mais, assim, pessoal. Sim, sim. E porque o profissional, acho que 16 anos aí, né? Não vou deixar de trabalhar muito. Sim, As sim. pessoas, acho que as pessoas que me conhecem jamais me imaginaria parando. Sim. Mas acho que talvez hoje meu maior sonho seja conseguir estabilizar a minha empresa. Não sei se existe isso, porque eu já vi muitas grandes empresas falando, não, nunca tem estabilidade. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e você vai querer mais e conquistar mais. Mas talvez hoje eu queira encontrar esse caminho, Sim. assim, para mim. Mas ou conciliar os dois. Sim, sim. Mas é muito legal porque, assim, cada pessoa, ela tá numa fase que vai ter sonhos diferentes. E Sim. esses, você trouxe alguns sonhos, na verdade, né? Apesar de você falar que não tem grandes sonhos, é porque a gente foi mais, acredito que no primeiro momento você pensou mais do lado material. Mas quando a gente vai pro lado emocional e tal, você trouxe coisas muito especiais, como, por exemplo, paz, tranquilidade, qualidade de vida, né? Que são sonhos mesmo, né? A gente, principalmente a empreendedora que trabalha muito, que tem equipe, essa parte realmente, ela é sacrificada por muito tempo, né? Sim. Essa estabilidade que você falou, realmente, o que seria essa O que estabilidade, né? Porque a gente tem que tangibilizar ela para saber se chegou ou não. O que é estabilidade? Sim. É um determinado número de faturamento, é um caixa de tantos meses, anos para eu falar que estou estável, enfim. Depende da métrica que a gente vai usar para essa estabilidade. Mas a estabilidade emocional também, ela pode ser um sonho, né? Porque só a empreendedora sabe o quanto é desafiador a gestão da emoção no dia a dia. Sim. Eu, para gravar podcast mesmo, quando você chegou já estava tudo sob controle. Mas eu tenho uma calma e uma tranquilidade muito grande para as coisas, assim. Mas em dia de podcast, como são muitos detalhes, né? São muitas pessoas, são 4 convidados especiais, um dia todo, né, que eu gravo. Tem toda a equipe para estruturar tudo. Sempre é um momento mais desafiador. Então, a paz de espírito é o meu desejo para o dia, sabe? E é um desejo e pode ser um sonho mesmo, né? De, poxa, é isso que eu quero tranquilidade, eu quero paz. E você trouxe outra coisa super especial, que eu quero as pessoas ao meu redor bem-sucedidas. Isso é muito precioso. Que é aquela coisa assim, eu cheguei num patamar que eu queria, mas eu quero essas pessoas que estão comigo no dia a dia, ou que estão comigo desde lá atrás,
ou da minha família, eu quero ver essas pessoas também crescendo. Eu também quero que elas Sim. sintam essa realização. Acho que faz parte da gente olhar ao redor e sentir essa tranquilidade. Sim. Né? Mas eu busco ter essa tranquilidade em meio ao caos, que acho que é uma das coisas mais importantes para eu conseguir liderar tudo isso. De certa forma, foi um aprendizado também que eu acho que eu adquiri no decorrer da vida. Algumas pessoas me preocupam. Você não faz terapia? Eu falo, deveria te fazer, mas ainda não fiz. Como você consegue ter todo esse todo esse emocional? Eu falei, eu acho que às vezes vocês me olham e eu tô muito calma, mas na verdade a minha mente tá um foguete, preocupada com pessoa por pessoa, vindo todo mundo na minha mente, vindo todos os problemas na minha mente o tempo todo. E eu vejo também que é uma habilidade que vou ter que aprender a desenvolver e se me acostumar. Porque cada passo do crescimento veio junto maiores responsabilidades. E maiores responsabilidades, mais preparação emocional a gente precisa ter. Sim. Então, o que eu quero, acho que se resume tudo no crescimento, é cada vez mais preparação emocional para lidar com tudo que talvez eu queira para o meu futuro. Sim. Acho que é isso. Eu não quero nem perder o que eu já tenho e que eu possa adquirir cada vez mais essa preparação emocional, porque me assusta hoje ver as pessoas como elas estão. Sim. Me assusta ver como as pessoas estão com problemas emocionais, assim, dos mais variados, assim. E eu não quero isso para o meu futuro, para minha vida, né? Então, e a gente se vê nisso quando a gente vai adquirindo responsabilidades, metas. Peraí, não, vamos tomar cuidado. Então, que o meu futuro jamais seja dessa forma como muitos futuros de muitas pessoas estão dessa forma, né? Sim, sim. E realmente é algo que tem que ser colocado em pauta, falar sobre isso. Que saúde mental, na verdade, é nosso bem maior, né? Sim. Então, nenhum sucesso na empresa vale o sacrifício da nossa saúde mental. E lógico que na jornada empreendedora nem sempre a gente vai parar e falar, nossa, estou sacrificando minha saúde mental, não posso trabalhar amanhã. Não é assim que funciona. Não. Mas buscar profissionais para nos auxiliar, buscar recursos. Por exemplo, eu medito todos os dias religiosamente 10 minutos por dia e faz toda a diferença na minha vida. Eu não sei, sim, é uma coisa que eu falo tanto, mas é porque realmente, assim, eu não sei quem eu seria sem a meditação, entendeu? De tanto que aquilo me auxilia a eu estar mais centrada, eu estar mais calma, a esses pensamentos acelerados, eles estarem um por vez, pelo menos, ao invés de tudo ao mesmo tempo, sabe? E assim, você tem alguma meta para o ano que vem? É que eu sou coach, daí eu gosto de fazer essas perguntas difíceis, entendeu? Meta, objetivo. Primeiro foi o sonho, agora eu quero saber a meta. Tenho uma meta, que é ter um determinado espaço lá dentro do DUI, específico, que está em altíssimo crescimento agora. Eu não vou dizer exatamente o que é, Não mas podemos dar spoiler. eu estou muito feliz porque eu vou poder dizer que é o único espaço que tem esse serviço aqui em São José dos Campos reservado exatamente para aquilo. Ficou bem assim, né? Não, mas é porque daí fica curioso, o povo fica curioso, entendeu? Você vai ver que o povo vai perguntar depois pra você. Então eu tenho essa meta de evoluir mesmo o espaço cada vez mais para as pessoas se surpreenderem, né? A gente aqui na cidade, não sei se você tem esse número, mas as pessoas mudou muito, consegui mudar bastante esse quadro, mas as pessoas iam buscar salões e profissionais em São Paulo. Eu era essa pessoa. Sim. Quando eu usava Mega Hair, eu ia em São Paulo. Então, e eu sabia disso desde há uns 3 anos. Há uns 3 anos eu já sabia disso, eu comecei a entender isso, perceber cada vez mais. Eu falei, não quero que as pessoas vão para São Paulo, eu quero ter tudo o que as pessoas buscam lá aqui, que é profissionais qualificados, posicionados, atendimento, qualidade do trabalho. E aí eu estou conseguindo incluir, e eu amo ouvir das clientes, porque se a gente correr atrás do que a gente idealiza, a gente consegue. Sim. Isso eu tenho a maior convicção do mundo. Sim. Então, quando muitas pessoas sentam na minha cadeira, na cadeira dos meus profissionais, eu ia para São Paulo fazer cabelo, você acredita? Achei vocês aqui. E eu tive receio, porque o salão é um designer mais urbano, uma decoração diferente, um ambiente diferente, assim. Eu falei,
eu vou fazer isso e tomara que o pessoal daqui da cidade se agrade por esse diferencial que eu tô tentando trazer. E deu muito certo, está dando muito certo. Sim. E eu tô indo tudo por esse caminho de melhorar lá cada vez mais. E pessoal, assim, posso dizer, esse é o profissional. Criar mais estrutura lá dentro, ambiente, para poder receber as clientes. Essa novidade também, essa meta. E não sei, eu tenho algumas metas pessoais, eu tenho medo de falar aqui. Mas você tem receio de abrir, assim, as metas? Então, talvez eu queira ser mãe ano que vem. Assim, não consigo dar Tenho certeza. certeza absoluta, calma. Tenho certeza Depende de alguns absoluta. fatores aqui ainda. Então, talvez ano que vem seja, assim, um momento para isso, assim, também. Sim. Então, é curioso porque, assim, cada fase da nossa vida vão ter novos sonhos e novas metas, mas é sempre importante a gente ter tanto pessoais quanto profissionais, porque é isso também que coloca a nossa vida em movimento, né? Novos desafios e tudo mais. Eu tenho muito isso também de estar sempre renovando as minhas metas, porque é isso que faz a gente também crescer. E claro, um filho também é um dos maiores desafios da nossa vida e que também vai nos fazer crescer muito. Eu também não sou mãe ainda. Você não é mãe, né? Não. Então, eu também não. E imagino o desafio. Rindo de nervoso. Rindo de Tô nervoso. rindo, mas tô preocupada, entendeu? Tipo, a meta tá aí, mas assim, vamos deixar a meta em aberto, né? Em aberto, melhor. Vamos deixar a meta em aberto. Mas assim, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero muito te agradecer pela sua história. Foi, assim, incrível. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Mas antes, eu quero que você fale uma lição, um aprendizado, uma frase, alguma coisa que você quer deixar, assim, como mensagem para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente. Olha, não pensei nessa mensagem. Mas fica tranquila, que é assim, algo que venha no seu coração, sabe? Sobre continuar, persistir, altos e baixos. Fica tranquila, cria agora, assim. Bom, eu gosto muito da palavra coragem. Muito, assim. Todas as vezes ao acordar e dormir preocupado, busque coragem. Eu acho que além de não desista, só dizer para a pessoa não desistir, eu acho que não é tão fácil, mas exercitar a coragem de acordar, enfrentar, mesmo com medo, sem dúvidas é algo que eu faço todos os dias. Então, acho que se eu posso dizer algo, é exatamente isso, porque é o que eu faço todos os dias. Sim. Sou corajosa, digo para mim mesma, tento trazer essa coragem do universo ou do que a pessoa acreditar de Deus para poder realmente enfrentar tudo. E acho que é isso. Sim. Corajosas, sejam corajosas. Não deixe assim, acho que às vezes os planos, os sonhos, né, que a maioria tem, e às vezes a falta de coragem que oprime a pessoa, faz ela dar um passo para trás. E coragem lembra o quê? Lembra guerra, lembra ir à frente de uma batalha. E é exatamente isso. É algo difícil mesmo enfrentar o mundo. Então busquem coragem para enfrentar tudo isso. Perfeito. Eu gosto muito de uma frase que fala: a sorte segue a coragem. Que é assim, não é sorte, né? A sorte segue a coragem. Ou seja, você precisa ter coragem. Que aí as coisas se conectam, você desbrava caminhos, você percorre aquilo com mais afinco e as oportunidades se abrem à sua frente, sabe? Então, assim, e não é sorte, né? É realmente a coragem que faz a gente atrair essas coisas, porque a gente tá de peito aberto para essas coisas chegarem, sabe? Então, eu vejo muito isso, que quando a gente tá em movimento pra vida, quando a gente se coloca nesse papel, a gente também atrai, mas não é porque é algo automático, pelo contrário, é porque a gente foi buscar e enfrentou, sabe? E a vida é muito sobre isso também, é enfrentar diariamente as batalhas, né? Pra gente colher os resultados que a gente quer. Muito obrigada, eu amei te entrevistar, prazer te conhecer, tá? E assim, eu tenho certeza que pode inspirar muitas mulheres, porque a sua história começa trabalhando no shopping, abrindo o salão no fundo da casa da sua mãe por 8 anos, parou um período, sabe? Trabalhou em outro setor, CLT, ficou sem trabalhar nessa área. É uma jornada de 16 anos, né? Com uma equipe hoje de 40 colaboradores, 1.000 metros quadrados e talvez até ampliando, não é mesmo? Sim. Obrigada, Tavi. Eu amei te entrevistar. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. Eu adorei te conhecer, adorei estar aqui hoje. Espero que realmente inspire muitas pessoas.
Gente, estamos encerrando esse podcast. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse episódio, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Dá muito trabalho fazer esse podcast, então eu quero muito que você esteja aqui com a gente nos próximos episódios. Eu espero que a história da Vi tenha te motivado, te inspirado. Então já deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse episódio. E eu vou te esperar no nosso próximo episódio do Mulheres Protagonistas.